Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui a gente vai para a Mishnah 6 do primeiro capítulo do Pirkei Avot, tá? A gente vai falar o seguinte: Yehoshua ben Parachia e Nitai de Arbé receberam, lógico, a tradição oral deles, dos anteriores. Yehoshua ben Parachia disse o seguinte: arranja para você um mestre. Adquire para você um mestre. Um Rav, um rabino, alguém maior do que você. A própria palavra Rav significa que é maior do que você. Então é importante você ter alguém que possa ser o teu orientador. Um mestre. Lógico, quanto mais próximo da Torá, quanto mais próximo desse respeito com uma ligação anterior, e isso é importante você entender, que eu preciso estar ligado com o mestre da geração de Jerusalém. Isso está escrito em Devarim, se eu não me engano, em Deuteronômio, que fala sobre. Agora eu não me lembro agora qual é a paraxá, mas tem uma paraxá que mudou minha vida, né, que eu já estava estudando o judaísmo há um tempo, só que meio que independente, né, tipo, sem uma orientação rabínica e tal. Foi aí que entrou alguns rabinos na nossa vida que a gente passou a seguir. E, inclusive, enfim, é um papo para um outro momento. Mas, assim, você deve estar ligado com o mestre da geração, com o principal da geração. Se é o Sfaradi, se é o Ashkenazi, que é o grão-rabino da geração. Você tem que estar vinculado a ele de alguma forma. E não precisa você ser super religioso para isso. Você precisa só se conectar e receber que o que vem de lá é divino. O que vem de lá é... Porque, assim, essas pessoas elas não têm mais livre-arbítrio. Essa é a verdade. Só seguem aquilo que é a vontade divina. É muito difícil uma pessoa do nível, por exemplo, do... Ah, meu pai do céu. Ah, é, ai, Yosef. Ai, Rav Ovadia Yosef, Sechet Tzadik Kadosh Levrachá. O Rav Ovadia Yosef, é muito difícil você ter alguma orientação dele que não fosse 100% divina, porque era uma pessoa que vivia uma anulação muito grande, que só vivia para estudar a Torá, só vivia para estudar o cérebro de Akadosh Baruch Hu, o cérebro divino. Então é muito difícil que uma pessoa dessas pudesse ter uma orientação. Essa pessoa tem um temor muito grande, então ela não vai dizer, tipo, se ela vai dizer, ela vai falar assim, eu vou falar, minha opinião é essa. Agora, o que Deus quer de você? Ele vai falar exatamente o que Hashem quer de você. Então, assim, essa pessoa tem um vínculo de temor e de conexão com Deus muito elevado. Não é, sem desmerecer os rabinos, mas os rabinos são muito mais humanos, né? Os rabinos de forma geral. E olha que, assim, não estou nem falando de uma pessoa religiosa. Vamos lá, eu sou uma pessoa comum, tá? Infelizmente sou uma pessoa comum. Mas tem uma pessoa super religiosa. Tem um nível de conexão com Deus incrível, magnífico e tal, não sei o quê. Só que existem pessoas, além dessa conexão religiosa, tem uma pessoa que tem um nível maior, né? Que midot, que trabalha suas midot. Eu tenho meu trabalho, mas assim, é muito limitado, enfim, por uma N série de coisas. Mas tem uma pessoa que tem muito mais refinada. Além disso, existem os rabinos, que estão num nível um pouco mais imersos na Torá, só vivem em Torá e tal, 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 tal. Lógico, estão conectados com as pessoas, mas vivem muito mais Torá para melhoria. E tem aqueles rabinos com trabalho de Midot ainda maior, que estão muito mais refinados e mais conectados com a Aruch HaKodesh. E tem pessoas que, além dessa conexão, ainda estão conectadas com que estão num colel, que estão perto de um grande mestre da Torá, um grande mestre da Kabbalah, e tem aqueles que estão conectados com o grande mestre da geração, e tem o grande mestre da geração. Então, assim, quando você se conecta com alguém que está conectado com isso, com isso, com isso, que estão vinculados lá em cima, lá com a Torá lá em cima, o seu nível de conexão é muito maior. Tá? O seu nível... Então, assim, por isso que eu digo, o povo judeu ele é um, tá? Ele é tipo como se fosse um cordão com várias continhas. Para você estar conectado lá nesse cordão lá em cima, tá? Com um super mestre de Torá lá em cima, que é uma pessoa que está muito conectada 24 horas com servir a Hashem, louvar a Hashem, engrandecer a Hashem, está conectado com uma melhoria pessoal muito grande, que já perdeu seu livre-arbítrio por causa disso, que só sabe fazer a vontade de Deus o tempo todo. Para você estar conectado com isso e receber dos benefícios do zerut, do mérito, do brilho disso, né, algumas pessoas traduzem isso como galardão, outros como zerut, né, como mérito. Para você estar conectado com esse brilho que vem de lá, com esse zerut, você precisa estar conectado com o mestre que está conectado lá também. Uma pessoa que tem esse nível de conexão. Não é qualquer pessoa que está por aí na internet que fala assim, ah, eles estão lá, eu estou aqui, o importante é ter Torá e não ter conectado com nada com o mestre da geração. Essa pessoa não está conectada, ela tem uma desconexão. Quando eu falo arranja para você um mestre, estou falando para você ter esse tipo de conexão. Agora, eu aprendi com o Rabino Rony, na época lá da Biblioteca Judaica, Rabino Rony Gurvitz, que ele falava o seguinte, que eu não lembro qual foi a citação de qual rabino teve essa citação. Ele fez uma citação de um outro rabino, não me lembro, mas eu lembro muito bem da aula dele, que ele falava sobre que você precisa, que para ter uma continuidade, se não tiver ninguém, você se conecta com quem tem. Mas assim, o ideal seria que não tivesse uma conexão com alguém que não tivesse midot.
pessoa que não tivesse purezas, principalmente na fala. Principalmente na fala. Tá? Não adianta só ter o conhecimento de Torá. Se só tem uma pessoa que só tem só o conhecimento de Torá para você se vincular, é o que tem. É o que tem para hoje. Então, o importante é estar vinculado com a Torá, porque a Torá já tem uma força em si. Né? Talmud Torá Keneged Kulam. A gente já estudou isso aqui. Se você não assistiu, assiste toda essa série aqui para você aprender mais sobre isso. Que o estudo da Torá é a base do mundo. Mas, se você puder escolher entre alguém que tenha midot e alguém que só tenha conhecimento, mesmo que o outro tenha menos conhecimento, se conecte a alguém que tenha midot, tá? Positivo, que tenha características pessoais positivas, seja minimamente um gentleman, minimamente um gentleman, com que trabalha essa questão dos midot sempre na vida. A gente deve trazer algum livro aqui sobre midot, para a gente poder trazer isso aqui também, para estudar também esse aspecto, tá bom? Bem, adquira para você um amigo, você tem que ter uma conexão com um amigo. Faça uma conexão com um amigo, tá? Mas mais do que isso que está falando, adquira. A palavra aqui para adquirir é a palavra para comprar, ou seja, faça um esforço financeiro. Faça um esforço de trabalho para poder ter uma conexão com um amigo, tá? Adquira para você um amigo. E julgue todos favoravelmente. Olha só a conexão aqui da lógica que tem aqui por trás dessa Mishnah. Arranja para ti, adquire um extra. Tem uma conexão com o mestre. Faça um esforço, adquira, faça um esforço financeiro. Inclusive, algumas interpretações vêm de você pagar alguém da tua comunidade para se tornar um mestre. Pagar os estudos dele para se tornar rabino. Ou simplesmente para comprar livros. Tá? Então, forma. Não, na minha comunidade não tem ninguém, eu não tenho, não sei o quê. Paga por isso. Forma isso. A pessoa podia ser advogado. Podia ser advogado. Mas podia também estar sendo sustentado para poder estudar. Na verdade, as pessoas falam assim, não, eu tinha até na minha época lá que eu era que eu era presidente de uma comunidade, e também na época que eu não era nem presidente da comunidade, ficou mais forte ainda, quando eu não era presidente de comunidade, quando eu era líder de grupo de estudo, mas não era mais presidente, não queria nem mais saber de presidência, não queria nem me candidatar mais, nem entrava mais nas candidaturas, né? As pessoas pediam, não, o próximo vai ser, não vai ser Jacob, não, vai ser outra pessoa e eu vou ficar só na parte de estudo. Eu vou reger a parte de estudo, fiquei alguns anos assim. E aí, qual era a questão? A ideia, muita gente tinha coisa, não tem que dar dinheiro para líder religioso, para rabino, etc. Mas, cara, a Torá fala para você formar e para você dar uma profissão digna para a pessoa se dedicar a isso. Entendeu? É óbvio que na época dos Rahamim, lá antigamente, né, eles tinham lá, podiam ser ourives, né, criador de joias. Ainda tem esse problema, tá? Eu vou chegar primeiro nisso, depois eu vou falar da outra questão cultural. O cara podia trabalhar poucas horas e se dedicar muitas horas a estudo de Torá, mas quem é que pode ganhar um salário digno trabalhando 2 horas por dia num trabalho e depois se dedicar 8 horas de estudo da Torá? É complicado, entendeu? Tipo, eu tô falando para ter um estudo decente. Eu tô falando de pessoas que estudam, tipo, a meia horinha, ou então estudam sem conexão nenhuma com o rabino, não faz uma pesquisa, estudam um livro e tal, tem um conhecimento raso no sentido de linguística, na questão de livro, mas nenhuma prática, nenhuma tradição vinda anteriormente. Então tem muita gente muito erudita, mas que não tem conexão com as pessoas. Então, assim, você tem uma pessoa erudita pra caramba. Uma vez eu participei de uma aula que foi muito boa a aula, do ponto de vista erudito, mas quando você via assim, qual o objetivo dessa aula? Tipo, não leva a lugar nenhum, é só mostrar que a pessoa tem conhecimento erudito. Então, assim, a aula era vazia. Tem Torá ali, tá, óbvio, mas tem muito mais uma questão de alguém que academicamente se preparou. E eu não estou falando nem de rabino, não, porque escolas rabínicas preparam as pessoas para ter uma conexão para a transformação das pessoas. Então, é diferente quando você estuda para a transformação das pessoas. A qualidade acadêmica talvez até reduza um pouco. Eu estou falando porque eu já vi estudos de rabinos falando assim, cara, é um estudo tão simples, assim, me falta, sabe? Eu tinha um pouco de dificuldade acadêmica de aceitar que alguns rabinos fazem umas coisas tão simples. E eu falei, mas olha a conexão que traz com as pessoas, olha a transformação que isso gera. Então é muito melhor, é o que eu falei de Midot. A pessoa está lá com uma conexão com o texto, mas não com a conexão com a transformação da Torá. Ele está ali só na capa da Torá. Por mais que traga mística, e ainda assim, ela está trazendo mística e mesmo assim é vazia, é seca. E aí eu vi um vídeo ontem do Rabino Rony Gurvix, que ele fala sobre Kabbalah, sobre estudos mais profundos, que tem que ter metade da vida para começar a entender um pouco mais dessa mística. Mas é interessante isso, porque eu acho que também tem aquela coisa, você tem que ter vivido algumas coisas em profundidade para você entender que é muito mais do que texto, é muito mais do que
Mesmo a mística, sabe? A pessoa estuda mística, mas está na capa da Torá, está só na parte do corpo, não está na parte da parte espiritual, da conexão de transformação real. Mas isso é um papo para um outro momento, tá? Então, assim, adquire para você um mestre. Olha a conexão, que a gente falou sobre a proximidade. Adquire para você um amigo. Podem ser duas coisas distintas? Podem. Mas olha só, quando você forma um mestre, quando você faz por onde nascer um mestre da Torá, isso tem duas formas, tá? Você pagar para o estudo de alguém, ou então simplesmente a pessoa tem. Isso acontecia muito. Você tem lá um rabino que, por exemplo, ele tem um negócio. Ele tem um negócio provavelmente porque só dar aula para ele não está sendo suficiente. E aí você vai falar o seguinte: ah, não, então eu vou comprar um. Eu tenho um rabino na minha cidade que ele tem um curso, que ele tem uma loja ele vende carne kasher, ele tem uma loja de tecidos, ele tem alguma coisa de um negócio. Eu vou lá e trago para todo mundo da comunidade alguém que de fora vende mais barato. Isso aconteceu comigo, tá? Eu vendia livros para sustentar o próprio estudo da Torá, né? Porque assim, eu tinha que fazer cursos, eu tinha que estudar em Israel, né? Eu estava no processo de estudar em Israel, comprava livros para poder dar as aulas e aí uma pessoa e eu vendia os livros num preço que eu achava que a gente acreditava que era justo de mercado e tinha uma pessoa que levou um bocado de gente para comprar fora mais barato, ou seja, eu não tinha mais dinheiro para estudar. E são questões muito simples que não tem a ver com o quanto que aquela pessoa vai ganhar de dinheiro. Elas têm a ver com quantas pessoas podem pagar ou não, mas tinha livros que, por exemplo, eu dava para as pessoas que não podiam pagar. Ah, não, mas eu tô levando as pessoas que tem gente que não pode pagar. Só que muita gente na comunidade não sabia que eu dava livros para pessoas que não podiam pagar. Então, só quem estava indo para comprar em São Paulo eram pessoas que tinham condições de pagar o que estava sendo cobrado pelos livros. Então, assim, essa coisa é o que eu falo muito, sabe? Não basta só você estudar a Torá, você tem que entender que você está ali com um povo, que você está ali com uma comunidade, que você precisa ajudar aquela comunidade. Então, assim, é muito mais do que só entender do livro. É muito mais do que só entender do texto. É muito mais do que você entender da história. Você tem que amar o povo e você tem que defender o povo nessas questões. Então, assim, arranjar um próximo mestre também é você dar condições para a nova geração de rabinos a nascer, tá? E também de você sustentar o próprio rabino que está na tua cidade. Ah, mas não tem que sustentar ninguém, a pessoa tem que trabalhar para ganhar vida e tal, tal, tal. Mas assim, se a qualidade de ensino de alguém que só vive para estudar é, gente, absolutamente diferente. Eu estou falando mesmo no ponto de vista acadêmico. Tá? Pessoas que são cientistas hoje, que vivem para estudar, para fazer experimentos, etc, etc, tem muito mais resultado de alguém que, por exemplo, o cara é cientista, mas o cara é tipo, vende jornal. Tô exagerando, mas o cara que, por exemplo, trabalha numa. O cara trabalha numa empresa de farmacêutica, por exemplo. O cara tá ali para desenvolver e para fazer gerenciamento de outras coisas e não estuda nada de inovação. O cara não está estudando inovação, o cara só está só tocando o barco de produtos da empresa farmacêutica, por exemplo. Ele vai trazer uma inovação de cura de alguma coisa? Não. Quem vai trazer cura, inovação e grandes possibilidades, ou alguém que está dentro da empresa estudando para trazer novidade, ou pessoas que estão em outra, só no meio acadêmico, desenvolvendo, que são pagas para estudar. Então, essas coisas que muita gente precisa entender, que no meio da fé judaica, no meio do povo judeu, também tem a mesma coisa. Você precisa sustentar que aquele pináculo ele funcione. É a questão das duas tribos e meia, né? Das duas tribos, né? Reuven e Gad, né? Que uma ia para os barcos, né? Para poder fazer a parte ah, ia para o mar, não, desculpa, Reuven e Levi, se não me engano, se não me engano. Bem, antigamente eu vivia para estudar, eu estudava 8 horas por dia. Hoje em dia, com um trabalho muito exacerbado, eu tenho estudado, tipo, talvez por semana, 8 horas inteiras por semana, assim, tipo, não chega a isso, desculpa, 8 horas por semana não, talvez 3 horas e meia por semana, assim, tá, no máximo, assim. Estou querendo aumentar mesmo, e a minha responsabilidade aqui com vocês, por isso que eu digo, o comentário de vocês, o like de vocês ajuda muito a manter isso aqui. Tá? Porque isso não só me dá mais ânimo, não só me ajuda a ver que está acontecendo alguma coisa, mas também me ajuda também a manter esse projeto aqui com você. Mas vamos lá. Então, enquanto um trazia a pesca, o outro trazia o estudo e deixava tudo mastigado para ele, só entregava a parte mastigada. Estudar, gente, não é tão simples quanto pegar num livro, estudar. Não é mesmo. Antigamente, eu para fazer um estudo, entregar um estudo, isso
quando eu tinha tempo, não tinha filhos e tal, não sei o quê. Quando eu era recém-casado, né, não tinha muita responsabilidade com a minha carreira, confesso. Eu estudava 8 horas diárias, tá? Diárias, para poder trazer dois estudos durante a semana. Então, assim, pra você ter uma noção de como é que. E aí as pessoas falavam, eu fiquei muito famoso na internet por causa dos estudos, muitos deles que acabaram esquecendo, infelizmente, né? Porque se você não renova, se você não estuda, eu passei muito tempo focado na minha carreira. Entende como é que é a questão? Se você foca na tua carreira, você sabe mais de neurociência, no meu caso, neurociência, no caso de publicidade, marketing, etc. E outras coisas acabam que você se perde. O cérebro começa a descartar algumas informações, porque não cabe muita coisa. Entendeu? Então, assim, e fora também que acontecia muito milagre. Baruch Hashem acontecia muito milagre comigo. Muitos estudos vinham para mim por causa do mérito das pessoas que estavam comigo. Então, o que eu tenho feito hoje? Para buscar o mérito de vocês que estudam aqui comigo, eu acabo trazendo mais estudos para poder fortalecer isso também. Isso é importante também falar, tá? Então, adquira para você um mestre. Olha só, logo em seguida. Adquira para você um amigo. Duas coisas que eu posso dizer aqui para você. Está ensinando também para você fazer um esforço para você ter um amigo. Comprar, entre aspas, um teu amigo. Por quê? Porque quando você dá presente para alguém, você faz o teu esforço para a pessoa estar com você. O exemplo do que aconteceu lá com Yaakov e Esav, né? Jacó e Esaú, que foi dando presente para poder amenizar o coração. O presente, gente, faz com que a pessoa tenha uma liberação de dopamina no organismo, ela tem uma liberação de coisas positivas sobre você. Então, assim, e outra coisa, a grande amizade, o grande amor, a grande paixão, eu estou falando dos dois aspectos, tá? Do ponto de vista é, é, marido e mulher, que tem que ser amigos também. Do ponto de vista também, amigos também, que não são marido e mulher, tem que haver uma liberação grande de emoção a cada, pelo menos a cada 2, 3 anos no máximo, tá? De preferência anual. Por quê? Porque a paixão, ela quimicamente no corpo, ela dura 2, 3 anos, tá? E assim, quanto mais você alimenta mais aquilo se fortalece. É importante, sim, ter uma conexão mais forte do seu amor que você tem que alimentar. É um esforço que você tem que fazer. Você está falando aqui, tem que fazer um esforço. Mas olha só uma outra coisa, conexão importante. Quando você faz um mestre, você tem que se conectar com ele no ponto de se tornar amigo dele. Porque quando você tem uma amizade com alguém, você ouve de forma mais aberta. Você não fica mais tão distante da pessoa. Então, é lógico, você tem que ter um mestre, tem que estar rav, né? Tem que estar sobre, você tem que estar um nível um pouco mais acima, mas também ele tem que ser uma conexão de amizade com você. Primeiro, mesmo um rav, tá? Em primeiro lugar, ele tem o rav, tem que ter um nível de respeito com ele. Você tem que dedicar respeito a ele, você tem que ter uma reverência a ele. Porém, não pode ser tão afastado ao ponto de você não ter uma conexão de amizade com ele. Isso é importante. Primeiro, ele é um Rav. Tem que ser respeitado como tal, tem que ser honrado como tal, como um pai, como um marabanito, como uma mãe. Tá? Eles são pais e mães. Segundo a Torá, eles são mais pai e mais mãe do que um pai e do que uma mãe. Tem que ser reverenciado, tem que ser respeitado assim, numa comunidade. Ponto. Ponto. Ah, mas não quero saber. Se você não é a pessoa ideal, que você cria essa conexão, há que haver um esforço seu, não deles, seu, para adquirir. Dá um presente, cria uma conexão, faz alguma forma, cria para você, cria, você que cria. Não é o rabino, não é o arabanite que faz essa conexão. Quem faz a conexão é você. Ó. Arranja para você o mestre, faz para você o mestre. É você que faz. Adquira um amigo. Se conecta. Você que tem que buscar abertura para se tornar amigo. Não ele, não ela. Você que tem que formar essa abertura. Isso até serve para mim. Para eu estreitar novamente a minha conexão com os rabinos que eu tenho como referência, com aquelas pessoas que eu tenho como pessoas de conexão que eu acredito que se conectaram a mim num passado próximo e que eu preciso me reconectar também, tá? Mesmo com as dificuldades. É importante essa conexão. Julgue todos favoravelmente. Olha só o vínculo. Você tem uma tríade aqui, tá? Fale para você o mestre, adquira um amigo e julgue todos, especialmente esse que está aqui. Tá? Todos é todos. Mas olha só o grau de proximidade. O rabino você tem que se julgar favoravelmente. O amigo você tem que julgar favoravelmente. Essas pessoas você tem que julgar favoravelmente. Você tem que sempre olhar pelo lado positivo da história. Não vai dar tempo para eu contar aqui com grande extensibilidade aqui a história, mas tinha um rabino que contou uma história seguinte, que se o rabino tá com um relógio daqueles pretos, assim, Cássio, antigão, é criticado porque, poxa, que pão duro, né? Não, pô, então não tá fazendo muito sucesso, não. Não deve ser, o ensino dele deve ser muito bom, não. Por quê? Porque
Tá vendo aí? Anda pobre, anda miserável, quer dizer que a coisa não anda bem porque provavelmente não tem qualidade. Ou então você tá com um relógio tipo Rolex, aquele bem caro, fala, tá, qual é a mutreta que tá acontecendo aí? Como é que tá arranjando tanto dinheiro assim com o Rabino? Tá dando dinheiro sem Rabino, então deve estar acontecendo alguma coisa errada aí. Eu tô falando, não vou mais ajudar não porque já tá com muito dinheiro. Então, assim, é esse tipo de julgamento que a gente está falando, sabe? Se é uma coisa, se é outra coisa, é outra coisa. Então, sempre julgando desfavoravelmente as pessoas, né? Todo mundo. E aí eu tô dando exemplo do Rabino e do amigo, né? Então, assim, por isso que fala também da conexão da amizade. Julga todo mundo favoravelmente, tá? Do ponto mais positivo possível. E já vai com uma visão positiva, tá? E aí depois você pode, com um amigo você pode até conversar, você pode até bater papo com ele depois em algum determinado momento. Mas com abertura falando, eu pensei isso, e como é que é? Me conta mais sobre isso. E aí você tem uma abertura para poder conversar. Então, julga todas as pessoas, mas especialmente esses dois aqui que estão mais próximos aqui do contexto, o Rabino e o amigo. Bom, espero que isso tenha te ajudado também, tá? E até a próxima, comenta aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.